madrugada, não importa. Que ela chegue e seja compartilhada. Porque a palavra não pode ficar só em uma, duas cabeças. Ela tem que seguir. As salas de vídeos têm que funcionar. Todos os irmãos nossos que estão ligados ao Facebook, transmitindo pela sua sala de vídeo, para a glória do teu nome, Senhor, para podermos alcançar o maior número possível de eleitos de Deus, com a verdade, iluminando esta cidade. Nós somos anjos de Deus, para iluminar esta cidade, com a luz do Evangelho. E o povo do Senhor, que ama Jesus Cristo, diz amém. Vamos dar um aplauso ao nosso Senhor? Podemos? Obrigado, meu amado. Glórias a Deus. Vamos aí na carta do apóstolo Paulo, em 1 de Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 28. 1 de Coríntios 11, versículo 28. Olha o que diz, até o versículo 30. Todos acharam? O tema está no versículo 28. O tema é: examine-se o homem, coma do pão e beba do cálice. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, organizando a ceia do Senhor. Ele viu que a maneira estava sendo uma maneira incorreta, que eles estavam realizando a ceia do Senhor. Paulo, desde o versículo 17 até o versículo 23, ele organiza, ele corrige, e ele diz que não é para fazer daquela maneira, que tem uma maneira correta para se fazer. E ele chega no versículo 28 e ele diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Paulo falou, coma do pão, não está falando pão Bíblia, está falando de pão. Coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, está vendo? Come e bebe sem discernir o corpo, come, bebe juízo para si mesmo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Olha aí para a sua Bíblia. Eis a razão. Qual razão? Porque a pessoa come sem discernir, ou seja, sem saber distinguir o que é isto. Discernir quer dizer conhecer distintamente, com profundidade. Paulo está dizendo, eis a razão, 30, eis a razão. Qual razão? Porque não discerne. Eis a razão que há entre vós muitos, diga assim, muitos o quê? Fracos. Você conhece alguém que é fraco, irmão? Quem conhece alguém que é fraco? Está sempre desviando. Quem já viu isso? Eis a razão que há muitos fracos. Você conhece algum crente doente, só vive doente? Quem conhece? Essa doença é tanto física quanto uma doença espiritual. Não sei se você já conheceu alguém que era crente e já dormiu. Dormiu cedo. Quem conhece alguém que era cristão e dormiu cedo? Dormir cedo quer dizer morrer fora do tempo. Porque Deus tem um tempo. Esta mensagem é muito, muito, muito importante. Por que ela é importante? Porque ela veio de um homem chamado
apóstolo Paulo. Esse apóstolo, ele escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 2, no versículo 16, ele disse assim, Romanos 2,16, ele disse assim, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Por isso que eu dou irmãos, você não imagina o zelo que eu tenho com as cartas do apóstolo Paulo. Eu leio, releio, leio, releio, e leio de novo, e releio, e ouço, e leio, e mergulho, e leio, e quando me há alguma coisa que eu não consigo compreender, eu leio de novo, e o Espírito me faz compreender, eu leio, sabe por quê? Porque é o Evangelho que vai julgar as pessoas. E diz que em conformidade com o meu, Paulo fala, é o meu. Por que Paulo falou o meu? Por quê? Porque Deus só deu para quem? Para ele. Então, se você está no evangelho de Paulo, não é que é de Paulo, é de Cristo que foi dado a Paulo. E Paulo nos deu para nós. Então, e no capítulo 16 de Romanos também, vai um pouquinho na frente, para a gente poder depois voltar lá para o texto. Romanos 16. Paulo disse assim, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o quê? O meu evangelho. Paulo de novo defende. Você sabe o que Paulo está defendendo ali? Paulo está defendendo o encontro que ele teve com Jesus Cristo. Eu tenho uma convicção no que eu ensino aqui, irmãos. Eu tenho uma convicção naquelas coisas que eu ensino, que eu digo da parte do Senhor, sabe por quê? Porque eu tive um encontro com Jesus Cristo. Então, quando Paulo diz, olha, Deus é poderoso, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Então, quando eu prego aqui o evangelho que foi dado a Paulo, eu não estou pregando o meu. Eu não estou pregando uma doutrina minha. Eu estou pregando uma doutrina que veio de Paulo. Diga assim, de Paulo. Que veio da fonte, não veio de um anjo, não veio em cima do monte, aonde o relâmpago, pá! Não, veio diretamente. Paulo não recebeu no monte, Paulo não recebeu na gruta, Paulo recebeu no paraíso. Tanto que ele foi lá no paraíso, que ele é um cara tão entendido de humildade, que ele falou, eu não vou nem dizer que foi eu. Vou dizer que conheço um homem, se no corpo eu não sei, está lá em Coríntios, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, eu sei que ele não poderia dizer com tanta firmeza se não fosse ele, o próprio homem que encontrou com o Senhor no paraíso. Ele falou, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, eu sei que esse homem, eu sei que ele, então ele falou, foi eu. Ele não quis dizer com as palavras dele, ele falou, é o meu evangelho, eu recebi do Senhor, por isso que ele diz lá em Coríntios, eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então, ele recebeu do Senhor, não foi o Senhor Mateus, o Senhor Lucas, o Senhor Davi, o Senhor Moisés. Ele está falando de um Senhor, que é Senhor, Manel, de senhores. Ele está falando do Deus que saiu do paraíso, veio à terra, se fez homem, habitou entre os homens, sentiu as aflições dos homens,
mesmo sendo Deus, não usou o poder de Deus em algumas horas. Ele se humilhou. Paulo falou, foi dele que eu recebi esse evangelho. Então, amados, quando eu falo, quando eu leio, quando eu tento ajudar pessoas, porque eu vejo a internet gente sendo estragadas. Paulo disse aos Gálatas, capítulo 1, Gálatas 1, ele disse assim, versículo 6, olha aí, por isso que eu tenho que pregar, irmão, olha aqui. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro. Paulo falou, vocês não estão seguindo o meu evangelho. Eu vim aqui, ensinei a vocês o meu evangelho, que recebi do Senhor, porque ele diz, eu recebi do Senhor, ensinei a vocês, virei as costas. Quando eu recebo informação de vocês, vocês já estão largando o meu evangelho e já estão seguindo uma outra mensagem. Então ele falou, vocês largaram a graça de Cristo para um outro. Obrigado, amado. Aí ele diz, qual não é o outro, senão que alguns fazem o quê? Perturbam. Quem é que perturba, pastor? Quem perturba são os mensageiros de Satanás. Paulo falou, olha, não é de se admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz e os seus ministros se transformam também em ministros de justiça. Não, irmão, pode tudo. Estamos na graça, é proibido proibir. Estamos na graça, vamos sair com samba no carnaval, vamos botar para quebrar, e vamos tomar a gelada quente, e vamos fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Irmão, quando fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, porque éramos como filho da ira. Nós não somos filho da ira, amado. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, que entregou uma mensagem poderosa a um homem chamado Paulo. Aí Paulo diz no versículo 11, faço-vos porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Por quê? Versículo 12, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante o revelação. Quem é que revelou o evangelho para Paulo? Quem é? Qual é o nome dele? Onde? Ah, pastor, foi quando Jesus estava sentado lá na hora da ceia, lá comendo lá. Paulo estava lá sentado, ele falou, Paulo, o negócio é assim, foi nesse tempo? Diga, não. Não, Jesus estava passando por Cafarnaum e Paulo foi lá para perseguir, Jesus falou com ele, Paulo, vem cá que eu vou te explicar uma coisa. Não foi. Paulo, ele não... Olha, irmãos, deixa eu lhe falar algo. Mas, se Paulo se encontrasse com Jesus de Nazaré, ele não iria respeitar Jesus de Nazaré. Porque Paulo não respeitava ninguém. Você acha que ele ia respeitar Jesus de Nazaré? Ele respeitou a Jesus Cristo, nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Por isso que Paulo não poderia nunca se encontrar com Jesus de Nazaré, porque ele não iria receber nada de Jesus de Nazaré. Então ele teve que se encontrar com a luz, com a voz. Ele falou, a luz, todo mundo viu a luz, mas ninguém compreendeu a voz. A luz, você compreendeu a voz? Porque você é da luz. Nós compreendemos a voz porque nós somos da luz. Então, amados, versículo 12.
Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, é mediante a revelação de Jesus Cristo. Diga, revelação. O que Paulo escreveu, pastor? História? Paulo escreveu história? Não. Paulo escreveu inspiração? Não. Paulo escreveu as revelações. Jesus falou assim: Paulo, eu vou te revelar uma coisa. Fala, Senhor. Agora não é Cristo, eu não estou só fora, agora eu estou dentro de vocês. Como? Aí ele escreveu: Cristo em vós é a esperança da glória. Paulo, eu vou te falar uma coisa, Paulo. Quando eu morri e ressuscitei, eu cancelei toda a dívida de vocês, toda. Aí ele escreve lá: cancelou toda a dívida que era contra nós, que constava de ordenança, que nos era prejudicial. Paulo escreveu, irmão. Paulo escreveu porque Deus pensou na gente aqui. Por isso que Paulo escreveu 14 cartas que 90% dos líderes no mundo inteiro pula por cima. Isso não é uma trama dos ministros de Satanás, irmão. E alguns que usam um pouco das cartas deturpam. Não é uma outra trama dos ministros de Satanás? Os ministros de Satanás estão no legalismo, estão na libertinagem. Que ele diz que é a graça, né? A graça trouxe Paulo. Paulo trouxe conduta. A graça é conduta, irmão. Quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Quem adulterava, não adultere mais. Quem enganava, quem comprava e não pagava, tem que pagar. Quem gostava de ficar tendo uma mulher aqui, um homem ali, aqui lá. E sabe, olha, eu conheço gente assim. Nós tivemos por aqui, gente que namorou até o Satanás. Procurou tantos homens, não tem mais nenhum, vou tu mesmo, Satanás, vou cair contigo. Sem nenhum, sabe isso? Porque achando que a graça é dada a ela uma permissão, ou a ele uma permissão para viver na carne. Quem vive na carne vai ter consequência. Quem vive na carne, amados, depois de ter ouvido a verdade, ou não é de Deus, ou é muito, desculpe a expressão, ou é muito burro. Porque como que eu vou desagradar a um Deus que fez o que fez no Rio de Janeiro? Irmão, tudo o que aconteceu ontem aqui foi permissão do Deus Todo-Poderoso. É Ele que segura a chuva, é Ele que desce com a chuva. É Ele que faz os raios lá de cima. É Ele. Esse é o quando você vê um raio descendo de lá de cima até embaixo, você está falando, Deus está vivo, ó. E a gente fica com medo. Oh, ai, meu Deus, que ventania. Meu Deus, sabe quem faz isso? É o Deus Todo-Poderoso. Tanto é Ele que faz, que quando o vento veio, Ele fez o que com o vento? Calmou. Só pode parar uma coisa quem é o dono daquela coisa. Só Deus, o nosso Deus, amado. O Deus Todo-Poderoso. Diga amém por isso, irmão. Então, nessa introdução, Paulo chegou a dizer em Filipenses 3. Filipenses 3, 17. Paulo disse assim: irmãos, sede imitadores meus. Nós temos que ser imitadores de quem, irmão? Diga assim, do apóstolo Paulo. Sede meus imitadores. Olha o que ele vai dizer. E observai. Olha o que Paulo está dizendo. O que acontece hoje, que nós estamos vendo no nosso país, no nosso estado. O que Paulo escreveu há muitos e muitos anos. Observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo está dizendo que Paulo se colocava como uma pessoa que era
modelo. Diga assim, modelo. Modelo quer dizer bom exemplo. Diga assim, bom exemplo. Pô, Paulo chegou a dizer, olha, irmão, se você come carne e teu irmão tropeça, não coma. Você entende, amado? Quando ele fala, se ele implica com um pedaço de carne que faz um irmão se escandalizar, agora você imagine a outras coisas. Imagine, amado, imagine se eu faço alguma coisa que leva o meu irmão que é fraco. Por isso que Paulo falou lá em Coríntios, há muitos entre nós que é o quê? Fraco. Então, você vê o irmão fraco e se você faz o irmão fraco tropeçar, ele desaba, amado. Ele se afasta da casa. Ele se afasta da casa de oração. Ele se afasta da congregação. Ele se afasta e ele vai para a ruína. Ele vai se arruinar. E você sabe quem vai ser responsável? Quem diz que está na graça, fazendo o que quer com a sua carne. Paulo falou, sede meus imitadores. Diga, imitador. 1 Coríntios 4,16. 1 Coríntios 4,16 diz o quê? Eu estou corrigindo vocês, admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Olha o que ele diz antes, para não dizer que a gente está catando um versículo e tirando fora de contexto. 14, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar, como a filhos meus amados. Paulo falou, vocês são meus filhos amados, porque ainda que tivesses milhares de mestres, preceptores em Cristo, instrutor em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu, Paulo falou, pelo Evangelho, fez o quê? Vos gerei em Cristo. Então, se eu gerei você em Cristo, então eu peço a vocês, admoestai-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Eu gerei vocês para vocês olhar para mim e imitar. Paulo se colocou como um modelo para ser imitado. Por que Paulo falou, sede meus imitadores? Tem uma passagem, se não me falha a memória, em Coríntios, capítulo 1, versículo 11, 1. Vai lá. Sede meus imitadores, como também eu sou de quem? Então Paulo falou, pode me imitar no que eu falo, no que eu faço, a maneira que eu vivo, da maneira que eu me comporto, da maneira que eu me conduzo, da maneira que eu resolvo as coisas, da maneira que eu me comporto diante do fraco, do forte, da maneira que pode me imitar. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo exatamente, eu estou sendo aqui estou reproduzindo o Senhor Jesus Cristo para vocês. Irmãos, isto aqui é muito seguro, essa mensagem é muito segura. A mensagem do apóstolo Paulo, ela veio do paraíso, ela veio da pátria, diga assim, da pátria celestial. Então, quando Paulo fala imitar, ele está falando assim, olha, fazer ou esforçar-se por fazer exatamente como faz a outra pessoa. Eu não tenho que olhar para Pedro, para Tiago, para João, para Mateus, para Barnabé, para Lucas. Eu não tenho que olhar para ele, eu tenho que olhar para Paulo, que olhou para quem? Para Cristo. Paulo falou, eu imito Cristo. Mas Paulo, mas você não andou nem com Cristo, como é que você imita Cristo? Eu imito Cristo. Eu não imito Jesus de Nazaré, eu imito o Cristo. Sabe o que é a palavra Cristo? Quer dizer, o ungido. Eu imito o ungido. Então, Cristo, a palavra Cristo quer dizer ungido. Então, quando Paulo diz que imitava o ungido, tudo que Paulo recebeu, ele recebeu do ungido. Você diz amém? Diga assim, Paulo recebeu do ungido. Não foi do Jesus de Nazaré. Mas não é a mesma pessoa não, amado. Quando ele estava em carne,
Ali tinha humanidade. Quando ele morre e ressuscita, ali é Deus conosco, amado. Ali é o próprio Deus. Ali é a presença de Deus na terra. A presença, por isso que Paulo escreveu, falou, Jesus, ele é a imagem exata da expressão de Deus. Ele não falou que Jesus se parecia ou era filho. Ele falou, Jesus é a imagem exata. Então, o que Jesus se apresentou para Paulo era a imagem exata do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, eu amo. Vamos dar um aplauso ao Senhor, vamos, amado. Vamos, por favor. Glórias a Deus. Então, quando ele diz imitar, quer dizer, exato, fazer, tem que se esforçar. Imitar, quer dizer, se esforçar-se por fazer exatamente. Às vezes nós até tentamos. Às vezes você vem num culto, você escuta o recado de Deus, e você bota na tua mente, aí eu vou seguir isto. Aí você, segunda-feira, você vai e começa bem, e terça, daqui a pouco, você começa a afrouxar. Aí você já vai imitar não sei quem. Às vezes a gente vai imitar não sei quem. Quem é que é honesto para dizer a verdade? Para falar assim, para fazer assim, eu faço isso? Aí a nossa mente, que é a mente de Cristo, com o Espírito Santo, ele diz, opa, não foi assim que aprendeste de Cristo. Quem ouve essas palavras, irmão? É porque você é ovelha. Só as ovelhas conseguem ouvir uma voz sem voz. Você sabe o que é uma voz sem voz? É uma voz que fala aqui dentro. Quem ouve isso, amado? Uma voz que só fala aqui dentro. É a voz do Espírito Santo de Deus, que está em nossas vidas, que nos guiará a toda a verdade, que a gente tem Ele para não entristecer Ele. Ele não está na nossa vida para a gente ficar entristecendo. É como alguém que anda junto e fica só entristecendo o outro. Tem gente assim. Tu não conhece pessoas que estão perto de você, às vezes, ou perto de alguém que você conhece, só vive chateando. Às vezes é um filho que chateia o pai, ou um pai que chateia o filho, ou um primo que chateia o outro. Então tem gente que está perto para chatear. Não, amado, o Espírito Santo está em nós, não é para a gente entristecer ele, é para a gente seguir as instruções do nosso apóstolo, que chama Paulo, o homem que foi ao paraíso, recebeu as informações que nós mergulhamos aqui nesta congregação. Amém? Pastor, o senhor deu essa introdução aí de 30 minutos. E agora? Agora nós vamos lá para o texto que nós começamos, que diz assim, 1 de Coríntios, capítulo 11. 1 de Coríntios, capítulo 11. Vamos ler do 17. Vamos ler. Em cima do texto, não sei se na sua Bíblia está escrito, instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Tem alguma Bíblia que está escrito isso? Paulo disse assim, nisto porém que vos prescrever, quer dizer, ordeno. Nisto porém que eu vos ordeno, não vos louvo. Por que Paulo não estava... Louvar quer dizer, eu não estou de acordo com o que vocês estão fazendo. Paulo falou, eu não estou de acordo. Aí ele vai explicar por que ele não está de acordo. Porquanto, quando vos ajuntais, não é para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, eu estou informado de haver divisões entre vós, quando vos reunis aonde? Na igreja. Eu, em parte, eu creio que está acontecendo isso. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Por quê? Por quê? Aí ele explica, ao 21, por quê? Ao comerdes, o que acontecia? Cada um toma antecipadamente o quê?
Você sabe o que acontecia nesse momento? Não sei se você já participou de uma festa americana. Antigamente que tinha isso, né? A gente que tem mais de 50 anos, participamos disso. O que acontecia na festa americana? Cada um levava uma coisa. Aqui, olha o que Paulo falou aqui, ó. 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente o quê? A sua... Por que a sua própria ceia, mano? Porque eles levavam a ceia, ou seja, levavam comida. Ceia era comida. Eles levavam comida. Eu trouxe bolinho de bacalhau e trouxe uma salada de bacalhau. Não, o irmão trouxe ali meia dúzia de ovos cozidos. O que trouxeram a salada de bacalhau? Olhava para o outro que trouxe meia dúzia de ovos cozidos. O que ele fazia com a salada de bacalhau? Comia tudo. Por isso que Paulo falou, você está entendendo o que estou lendo aqui, irmão? Quem está recebendo isso? Quem está entendendo isso aqui? Que você já leu isso aqui. Você já deve ter lido isso aqui, mas você não viu isso aqui. Está aqui. Porque ao comer de cada um, toma o quê? Antecipadamente a sua. Sua, por que sua? Porque eles levam. Porque só é minha se eu levar. Se eu chegar na sua casa, eu vou comer a tua ceia, a ceia não é minha. A ceia de quem é? É tua. Mas se eu levo a minha ceia, piquenique, né? Cada um leva um negocinho. Então você põe lá, é a minha cesta, é a minha ceia. Aí o outro leva a ceia. Então, Paulo está falando, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Ou seja, o que eu trouxe, bolinho de bacalhau, salada de bacalhau, o peru, e não sei. Aí, come. Aí o outro que trouxe meia dúzia de ovos. O que acontece com aquele que trouxe nada? Porque tinha gente que não tinha um poder aquisitivo, não podia trazer nada. Então, eles traziam para poder ter divisão. Não é divisão de dividir, divisão de dar um pouco para cada um. O que Jesus, quando ele fez a ceia, o que ele fez? Partiu e deu a cada um. Então, a ceia é o momento de você partir, dividir. Não comer a sua própria. Eu trouxe uma coisa gostosa. Você trouxe o quê, irmão? Não é assim? Você trouxe o quê? Esconde a sua, né? Você trouxe o quê? Se for boa, ele mostra que ele trouxe. Era isso que estava acontecendo aqui. Não era a ceia do Senhor que eles estavam fazendo. E Paulo falou, vocês estão fazendo um negócio ridículo, rapaz. Leia comigo. Leia, olha aí, olha para... Eu não estou extraindo nada daqui. Está aqui no texto. Versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Porque se uma pessoa vem que não tem dinheiro, não tem condição de trazer nada, não ia comer nada. Porque, olha aquela família, ele não trouxe nada. Esconde aí, não deixa. Não é assim? Não é assim que a carne faz, amado? Não é assim que a nossa carne faz? Eu já passei por isso. Eu ia na casa dos meus primos, escondia tudo. Vem uns esfameados aí. Eu era chamado de esfameado. Aí, com essa gordura toda, essa barrigão todo. Um esfomeado sem barriga, mano. O cara é maluco, né, mano? Só pode estar doido de avareza, amado. Quando é cara doido de avareza, é isso mesmo. Então, olha o que ele diz. Porque ao comer de 21, ao comer de cada um a sua própria ceia, ao comer de cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Há quem tenha fome, ao passo também quem se embriague. Aí, olha o que ele diz. Não tende o quê? Não tende porventura casas onde comer e beber? Ele falou, por que vocês não, já que vocês trouxeram para dividir, por que vocês não dividiram? Para fazer isso, sabe o que você faz? Como na sua casa. É isso que ele está dizendo aí. Você não tem casa para comer? Você não tem casa para beber? Por que você trouxe para cá? Para mostrar a ceia com fartura, para não dar para ninguém, para não dividir, porque a ceia, Jesus pegou o pão e dividiu. Dividiu, diga assim, dividiu. Esse é o espírito da igreja, amado. Dividir.
Nós temos a graça na nossa vida, recebemos a graça e o apostolado, nós não ficamos para nós, nós dividimos. E você sabe dividir, você sabe falar da graça. Quem sabe falar da graça? Você não recebe uma graça que você não sabe falar. Você não sabe falar, sabe falar? Claro que a gente sabe falar, amado. Claro que sabe falar que a gente recebeu do Senhor. E a gente fala o que nós recebemos. Vamos lá, vamos seguir o texto. Não tem porventura, 22, não tem porventura casas onde comer e beber? O que trouxe para cá? Ou menosprezais a igreja de Deus? Olha agora, irmão. Envergonhais quem? Havia pessoa lá que não tinha nada. Se você trouxe para comer, você trouxe para comer para dividir. Não trouxe para comer para você comer só. Você trouxe para comer para dividir. Então vamos lá. Não tem porventura casa onde comer ou beber, ou menosprezar a igreja de Deus, ou envergonhar os que nada têm. Que vos direi? Presta atenção. O que eu vou dizer sobre isso? Eu estou feliz com isto? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, eu não vos louvo. Paulo falou, o que vocês estão fazendo, cada um tomando antecipadamente a sua ceia, um come muito, o que não pode trazer nada, que é o pobre, não pode trazer nada, você está envergonhando, não, isto não é a ceia. Você está entendendo quando os filhos, os descendentes, os ministros de Satanás ensinam, porque eles não leem isso aqui. Olha a ceia do diabo. Paulo está contestando que tipo de ceia? A ceia do Senhor ou a ceia que eles estavam fazendo para si mesmo? A ceia que eles estavam fazendo para si mesmo. A ceia do egoísmo. É meu. Não. É meu. O carro é meu. Ninguém anda no meu carro. É meu, eu limpo meu carro, eu lambo o carro, e não pode sentar 4 no banco, não pode sentar, quem pesa mais de 60 quilos não senta no meu banco, vai amassar a roda. Então, isso não tem nada a ver com Deus, amado. Isso é avareza. Paulo estava contestando, por isso que ele falou, olha, 22, não tendes porventura casas onde comer e beber? Todos tinham casa? Por que eles não comeram na casa deles, para não envergonhar as pessoas que não tinham nada? O que eles estavam fazendo? Comendo, olha lá o guloso olhando, não tem mais nada não, acabou, não é assim? Não, acabou, tá comendo, junta, bota no saquinho, não. Os irmãos tem que servir os irmãos, por isso que eu falo, irmão, não leva nada para cá, come aqui, tem nada de ficar na cantina, esconde, nada disso, come aqui. Aí está comendo aqui na igreja. É um tipo de ceia. Ceia é comunhão. Ceia, diga assim, ceia é comunhão. Então eu prefiro ter esta comunhão no partir do pão com vocês, do que ter a comunhão que a maioria desses caras tem. 1,5 caixas, 2 caixas de cerveja para cada pastor beber até cair. Quem sabe que eu estou falando isso é verdade? Quem já sabe disso, mano? Aí a comunhão deles é essa. Eu estava numa igreja que o pastor falou, nós fomos para uma churrascaria, e tanta champanhe, tanto chopp, tanto uísque, olha, vai ficar uma briga para se pagar, todo mundo queria pagar a conta, porque só tinha abençoado, e bebemos até tal hora da madrugada. Eu falei, meu Deus! E eles pregam a ceia do diabo, a ceia do Satanás. Olha, amado, são ministros de Satanás. Vocês são ministros de Satanás. À luz da Bíblia, vocês são ministros de Satanás. Quer bater? Bate na Bíblia. Agora, irmão, vou ler de novo 22 para depois pular para o 23. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Todos tinham casa, certo ou não certo? Certo. Ou menosprezais quem? A igreja de Deus, e a envergonhais envergonhas quem? As pessoas que não têm nada. Não pode envergonhar. Não chamado para envergonhar ninguém. Envergonhar os que nada têm. Que vos direi? Paulo falou, o que eu vou dizer sobre isso?
Vou louvar vocês? Vou falar, estou feliz? Louvar-vos-ei? Nisto, ele aponta, hein? Nisto o quê? Nisto o quê? Neste comportamento que eles estavam tendo na hora dessa ceia, que não era a ceia do Senhor, Paulo falou, nisto certamente eu não vos louvo. Agora eu vou ensinar para vocês. Paulo falou, agora eu vou ensinar para vocês como tem que ser feito. 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, comeu tudo sozinho. O que ele fez? Partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Praticai este ato, memória, recordação de um fato. Quando ele diz, fazei isto, ele está falando, pratique este ato, em memória de mim, recordação de fatos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, comeu pão, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. De novo, ele fala, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até quando? Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo até que o Senhor venha. Você recebe essa palavra, irmão. Receba essa palavra. Versículo 27. Por isso, agora, irmão, preste bem atenção. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Réu quer dizer o quê? Responsável. Você será responsável pelo corpo do Senhor. Você será responsável. Agora, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e faça o quê? Coma do pão e beba do cálice. Qual é a ordem de Paulo? Não é aquela bagunça que estava lá atrás. Viu como é que ele está falando? Olha, eu recebi do Senhor, que o Senhor não foi traído. Ele tomou o pão, dividiu, partiu, dividiu. Ele não escondeu, não comeu sozinho e não ficou os outros olhando. Ele tomou o vinho, não tomou sozinho, tomou junto com os outros. Não, ele partiu. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e quem bebe, presta atenção agora, irmão. Quem participa desse momento glorioso, o pão e do cálice, pois quem comer e beber sem o quê? Discernir, ou seja, sem conhecer distintamente o que é isto. Eu vou lá, domingo eu vou lá na ceia, aí come aqui o pão e vai para casa, aí essa pessoa vai passar por isso que está aqui no versículo 30. Olha aí. Eis a razão, porque há entre vós, quem? Nunca está firme. Você conhece alguém que nunca está firme, irmão? Ou eu vou fazer a obra de Deus, ou eu vou fazer isso, eu vou cantar, né, irmão? Eu vou cantar, eu vou tocar, eu vou bater, eu vou fazer, eu vou pregar, eu vou para a rádio, eu vou evangelizar, eu vou ser um pastor ali, vou ser um pastor ali, e vou ser lá, e vou, tá, daqui a pouco. Sabe por quê? Come sem discernir, ou seja, come sem saber distinguir o que é isto. Isto aqui, esse momento que vamos fazer no domingo que vem, não é uma comilança de churrasco, não é uma comilança de Coca-Cola, beber uma Coca-Cola, comer não é isto.
A ceia do Senhor é mais do que churrasco, é mais do que comer pizza, é muito mais. O sentido disto é espiritual, é de união. Jesus está querendo mostrar a união e a divisão das coisas. Ele falou, divide, irmãos. Por isso que ele falou, é melhor dar é dividir. É melhor dar do que receber. Então quando ele diz, olha, pois quem come, quem bebe sem saber distinguir, sem saber diferenciar. Eu fui lá na igreja, lá, comi um pãozinho, tomei um cálicezinho de uva e de vinho. Oh, que legal! Essa pessoa está fazendo o que, pastor? Ela está comendo e bebendo juízo para quem? Para si mesmo. Juízo é condenação. Condenação de ir para o inferno, não sei, amado. Eu sei que condenação das obras que você faz, das coisas que você vai fazer e não consegue realizar. Porque a pessoa foi condenada. Quando Paulo diz, olha, o que é mais importante, amado, desse discernir, desse saber, distinguir, conhecer distintamente o que é isto. Irmãos, não é uma reunião que nós trazemos uma cestinha cheia de chocolate, de bombom, e de pão com queijo, com mortadela, com presunto, e com Coca-Cola, com sorvete. Não, não é isto. A ceia do Senhor não é isto. Paulo falou, não é isto. A ceia do Senhor tem algo muito precioso. Eu estou lembrando, estou recordando de fatos. Jesus morreu por mim, ressuscitou por mim, perdoou, sofreu, foi cuspido, humilhado, levou as minhas enfermidades, cancelou os meus pecados, tudo isto, amado. Esse momento é o momento de pensarmos nisto. Não é, pega o pão e beba, me dá mais um pãozinho, e come mais um pãozinho, e bebe mais um suquinho. Não, amado, isto é condenação. Se tu não sabe o que é isso, criança, vamos comer. Irmão, eu não quero mais isso. Porque eu não quero que você coma e beba juízo para você. Fica com a tua mente condenada. Olha o que ele diz no 30. Eis a razão. Qual razão? Por que razão? Porque come sem entender o que está comendo, está pensando que está comendo um churrasco, sabe, almoçando na casa do irmão. Não, amado, o momento da ceia é muito singular, é muito especial, por isso que a igreja não pode faltar, a igreja não pode ficar de fora, a igreja tem que estar junto, tanto de manhã quanto à noite, tem que estar, porque é muito importante. Olha o que estão fazendo os mensageiros de Satanás. O que eles estão fazendo, pastor? Eles estão tirando a importância desse momento. Eles estão dizendo que isto não representa absolutamente nada. Se isto não representasse absolutamente nada, Paulo não chamaria a atenção da igreja, que estava comendo, cada um comendo o quê? A ceia do Senhor ou a própria ceia? E eles estavam pensando que eles estavam fazendo o quê? A ceia do Senhor. Paulo falou, isto não é a ceia do Senhor. Você sabe como é que foi a ceia do Senhor? Vou falar, eu recebi do Senhor, porque ele, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele não trouxe bolinho de bacalhau, coxinha de galinha, risoto, não sei de quê, e na cestinha, nada disso. Ele pegou o pão e pegou o vinho. Essa é a ceia do Senhor. Pastor, meu Deus. Olha o 30, irmão. Eis a razão porque há entre vós, o que está entre nós? Muitos, é aquilo, não começa uma coisa na obra de Deus, não vai, porque só não vai quem é fraco. Por que eu estou fraco? Porque você está participando de uma coisa que você nem entende. O pastor está pregando, está olhando no celular, está escutando isso aqui, respondeu um WhatsApp, toca o telefone e vai lá para fora. Irmão, não vai, fica em casa. Fica em casa. Porque eu não quero que você coma indignamente e coma juízo para você. Eu não quero que você seja um homem ou uma mulher fraca. O que é um homem ou uma mulher fraca?
Qualquer coisa está deprimido. Você vê os crentes? Tudo deprimido. Tudo deprimido. 90% dos crentes, tudo cheio de depressão. Tudo cheio de ansiedade, de palpitação. Por isso que Paulo falou, há muitos fracos. Quem é forte, pastor? Deus. O forte pensa assim, Deus está no controle de tudo. Esse é o forte. Eu não perdi nada. Deus está no controle de tudo. Esse é o forte. E o fraco? Ai meu Deus, estou desesperado, eu vou me suicidar, eu vou morrer, eu não sei o quê. É o fraco. Por que ele é fraco, pastor? Eis a razão. Qual a razão? Porque faz da ceia um momento de pastelaria do Beisola. Você não está na pastelaria do Beisola, irmão. Você está reunido para lembrar da morte e da ressurreição de nosso Senhor. Que data importantíssima para a igreja, que os bastardos, os filhos das trevas, que são mensageiros de Satanás, estão seminando aí nas internet da vida. Então, amados, ele diz, olha, ele falou que há entre vós. Há entre vós o quê? Muitos fracos. Não conseguem enfrentar nada. Não consegue enfrentar. É uma briga dentro de casa com o marido, já quer divórcio. Uma discussão com a mulher, já quer divórcio. Um filho fica doente, fica desesperado, eu tenho que levar em qualquer lugar. Leva lá no Padre Marcelo Rossi, vamos, leva lá. E leva lá no Pai Joaquim, leva lá também. Então, essa aí é o crente que come e bebe sem entender nada. Aí não tem, sabe o quê? Firmeza em Cristo. Paulo falou, eu estou absolutamente certo que aquele que começou a boa obra há de completá-la em Cristo Jesus na nossa vida. Isto é crente. Isto é crente, amado. Isto é crente. Isto é ser cristão. E ele disse que há entre vós muitos fracos. E muitos o quê? Doentes. Pastor, então o senhor está falando que eu estou doente. Você não está doente, você está com uma enfermidade. Doença é uma coisa, enfermidade é outra coisa. Você não tem um câncer. Você não tem o vírus da AIDS. Você não tem teus pulmões não estão sendo consumidos por uma bactéria. Teu fígado está funcionando. Entendeu, amado? Então você não tem uma doença. Você está com uma enfermidade na carne. Que pela chaga de Cristo nós recebemos a saúde. Porque a morte e a ressurreição também trouxe benefício para o nosso corpo mortal. Receba isto em nome de Jesus Cristo. Quem está recebendo essa palavra, irmão? Entre vós, muitos, não são poucos não, fracos, muitos doentes. Doentes. Eu conheço uma crente de 80 anos. Só fala de doença. Sabe por quê? Não entende isso. Eu conheço crente de 70 anos que não entende isso. Eu creio, amados, quando a igreja está reunida, a qualquer momento, Deus está se manifestando com saúde. Deus pode estar agora manifestando alguma coisa, tanto aqui dentro, quanto lá fora, quanto na rádio, na internet, no CDzinho que as pessoas vão levar para casa, vai ouvir. Deus estará se manifestando poderosamente. Versículo 30. Eis a razão. Qual razão? Porque não discerne. Paulo falou, examine-se, pois o homem... 28, está lá escrito isso? Examine-se, examinar. Analisa com atenção. O que eu vou analisar com atenção? Realmente, eu entendo o que é isto. Ou eu vou pegar um pedaço de pão só porque todo mundo está pegando. Você está entendendo a importância desse ato, amado? Não é só pegar o pão, sabe, e o cálicezinho. Não é isto. Não é isto. A importância
desse momento de lembrar o que aconteceu lá atrás. Diga, o que aconteceu lá atrás. Então, quando nós nos reunimos neste momento, você se lembra do que aconteceu lá atrás. E o que aconteceu lá atrás se manifesta hoje. Paulo falou, no nosso corpo mortal. Diga, meu corpo mortal. Ainda é mortal. Diga assim, ainda é mortal. Porque um dia, isto que é mortal, diga, aponta para o teu corpo, diga, ele é mortal, será revestido de imortalidade. Diga, aí eu vou dizer, a morte foi aniquilada. Mas ainda não aconteceu, porque nosso Senhor ainda não veio. Mas pastor, mas tem aí uns mensageiros de Satanás que estão dizendo que ele já veio. Irmãos, eu não dou crédito para mensageiro de Satanás. Eu conheço a voz do meu Deus. Você entende, amado? Eu escuto tudo, mas eu conheço a voz do meu Deus. Quando tem uma voz meio assim, sabe, meio estranho, camuflada, fingindo ser luz, não é uma luz, é uma vela preta e vermelha do Flamengo. Coitado do Flamengo. Não é não, amado, não. Nós somos luz. Diga, luz. Irmão, dê glórias a Deus mesmo. Porque eu não quero que você seja um homem fraco. Eu não quero que você seja uma mulher doente. Eu não quero que você morra antes do tempo de Deus para a sua vida, irmão. Pastor, mas alguém pode morrer antes do tempo de Deus? É claro, se eu não cuidar do meu corpo, eu morro antes. Se você não cuidar do tempo do Espírito Santo, você morre antes. Fica sem comer 3, 4, 5 dias. Se Deus te preparou 120, você morre com 15, com 20, com 18. Eu perdi meu primo que morreu com 22 anos. Morreu porque deu um tiro na cabeça. Não, tomou 10 energéticos. Energético? É. Tomou 10 energéticos. O moleque ficou subindo nas paredes, subindo no teto, rodando o teto pela parede. O coração, pum, parou. Entendeu? Então, ele morreu no tempo de Deus, pastor? Não. Ele fez o quê? Ele destruiu o quê? O templo do Espírito Santo. O que Deus fez? Deus destrói. Então, amado, para a gente terminar, eu não quero, a minha oração é que você compreenda isto. Alguém está entendendo isso, amado? Você entendeu do versículo 17 ao versículo 22, o que Paulo estava contestando? Alguém entendeu? Por favor, me ajuda aí. Do 17 ao 22, o que Paulo estava reprovando? O que Paulo estava reprovando? Era a ceia do Senhor? O que ele estava reprovando? Uma ceia que não tinha nada com a ceia do Senhor. Paulo falou, vocês não têm casa onde vocês comer? Vocês querem comer esse negócio? Coma na casa de vocês. Não aquele nosso bolinho de quê, irmão? De aipim. É meu, fresquinho. Coma na sua casa. Coma na sua casa. Não é assim? Às vezes as pessoas fazem, eu trouxe só 2, não deixa ninguém ver não. Não é assim? Deixa ninguém ver não. A igreja é isso, irmão. Olha, eu estou te dando esse negócio escondido, não deixa ninguém ver. A igreja de Cristo é assim? É assim a igreja de Cristo? Paulo falou, não é assim que vocês aprenderam de Cristo. Não é? Para quem eu tenho que dar as coisas, pastor? Para quem não te dá nada. Para quem não pode te devolver. Porque se você dá para quem te devolve, você está trocando 6 por meia dúzia. Amar é você fazer alguma coisa por alguém que não vai fazer absolutamente nada por você. Quando você faz algo por alguém que não vai fazer nada por você, você está dizendo, só Deus que vai fazer por mim. Deitei e rolei. Que quando você recebe de Deus, você recebe muito mais do que eu receber do homem que pode me dar de volta. Você entende? Deus, o homem, se você dá um perfume, aí ele te dá 2 perfumes. Se você fizer alguma coisa para alguém que não pode fazer nada, Deus te dá saúde, te dá paz, te dá prosperidade, te dá um monte de coisa, amado. Vamos dar um aplauso ao Senhor, minha amada. Vê mesmo? Não fica presa não, solte as mãos. Solte as mãos. Amém? Que esta palavra... Quem entendeu, amado? Quem recebeu? Você pode falar isto para aqueles mensageiros de Satanás
que estão deturpando a cabeça de alguns inocentes, tá bom? Ajude os inocentes, compartilhe, você que está no Facebook, se você entendeu, você compartilhe, se você não entendeu, tá difícil para tudo, tá bom? Fiquem na paz, em nome de Jesus, assim seja, assim diz o Espírito.